Olá! Hoje nós vamos fazer outro tipo de acabamento para aquele coletinho que foi feito no vídeo anterior. Agora, fazendo o acabamento na frontura. Usando frontura também fica muito bom e é uma variação para quem tem a frontura também poder fazer trabalhos assim, não apenas usando na máquina, colocando os pontos para a máquina. Para calcular a quantia de pontos da cava do colete, eu costumo colocar assim, com o ombro costurado. Pego a parte das costas, a barra, e vou distribuindo sobre essa cava. Espichando um pouquinho, porque a barra aqui é uma canelada 2 por 1, eu estico e vejo a quantia de pontos, se é o suficiente, se é muito ou se é pouco, e eu consigo calcular assim. Da mesma forma, a largura desse acabamento aqui. Para ele não ficar muito largo, eu também olho na barra, que já está feita, se a largura dela está adequada para esse acabamento aqui. Então, é só fazer. Aqui existem duas possibilidades de costura. Uma delas é tirar em linha de outra cor e costurar manualmente. Outra é costurar na máquina mesmo. Então, para isso, preciso passar os pontos para a máquina. Acho o meio dos pontos que eu tenho na máquina e no ombro. E agora é só colocar Eu tenho muita malha aqui nas agulhas, então levar com o carro não é uma opção muito boa, porque ele pode atolar. Para remalhar, vou tecer manualmente, teço uma agulha, depois outra, cuidando porque o ponto pegue bem, e com o transportador levo para o lado, assim eu remalho. Essa trago para cima, envolvo novamente com o fio e faço o ponto. A próxima também. Transporto a primeira, refaço o ponto nela e na próxima agulha. Assim eu vou remalhando na máquina, costurando o acabamento na máquina.
Na descrição desse vídeo eu deixo a outra forma de costura, que pode ser feita, costura de acabamento aqui. Então dá uma olhadinha lá, às vezes é bom conferir qual a maneira mais fácil de trabalhar. E assim fica o acabamento simples feito em frontura. Ele dá bem o contorno da cava e fica muito bom. Fica bem profissional mesmo. Mas é apenas uma forma de fazê-lo. Quem não tem frontura, o acabamento duplo também fica muito bom. E agora vamos para o acabamento frontal. Para o acabamento frontal, eu usando a máquina e frontura, ergo 9 agulhas. Para aquele tamanho de casaco, 9 agulhas já é o suficiente. Se for um casaco maior ou um casaco para adulto, por exemplo, um pouquinho mais. Mas eu fiz uma amostrinha bem pequenininha e achei que 9 agulhas é o ideal. Vou continuar com 3 fios de linha industrial. As 3 primeiras carreiras na regulagem 0. Aqui eu não vou usar o pente, porque eu tenho apenas 9 agulhas. Eu vou usar o gancho com um peso pequeno. Primeiro parte, ergo o PR. Faço 2 carreiras para fazer o início, um tubular. Desligo parte, baixo PR. Esse vai ser um acabamento em malha aberta. Regulagem, para mim, aqui, 1.1. Ele fica firme e consegue trabalhar as agulhas normais. Faço 10 carreiras. A cada 10 carreiras, eu vou colocar um fiozinho para marcação. Então, na última agulha, coloco o fiozinho, puxo esse fio para baixo, para o carro não engatar nele, e faço mais 10 carreiras. Essa vai ser a parte mais comprida, que compõe uma parte da frente e as costas. Então, eu vou marcando a cada 10 carreiras, um fiozinho assim no lado. E sempre cuidando para que as agulhas trabalhem. Acertar a regulagem aqui é importante para ele ficar um acabamento firme, sem enrolar, sem ficar muito molengo, e também que as agulhas trabalhem. Então, sempre puxa aquele peso embaixo e cuida a cada carreira que passa. Dez carreiras novamente, coloco o fiozinho. Eu só enlaço, eu não teço ele na agulha. E puxo para baixo. E assim eu vou tecendo e indo com uma trena medindo. Meço no colete e aqui meço por dentro. E sempre dou uma boa folga. É mais fácil fazer a mais e desmanchar do que colocar os pontos de volta e fazer a continuação. Feita a primeira parte do acabamento com os fiozinhos, eu vou calcular agora quantas carreiras fazer na outra parte. E também onde começa e onde termina a parte de casa de botão. Esses fiozinhos eu vou deixar para o lado da costura, porque também aconteceu aqui um nó. Então, nó em acabamento assim simples, precisa ficar para fora. Tira o nó, não deixa no trabalho, porque ele vai aparecer, e também não deixa para o lado da frente.
Vindo para o lado da costura, você consegue arrematar melhor. Estico a peça e coloco bem acertado embaixo, no decote, e vou contornando até o outro ombro. Essa parte vai ser a que tem as costas e a frente. Fiz mais comprida do que eu preciso aqui, mas é mais fácil desmanchar do que recolocar na máquina e fazer de novo. Então, eu vou ter que desmanchar tudo isso daqui. Agora, acerto com o alfinete embaixo no começo, acho o decote, o início do decote e o final do decote na frente. Agora é só contar. Como eu fiz a cada 10 carreiras uma marcação com esse fiozinho, é só contar quantas carreiras eu faço exatamente até o ombro para aquela outra parte lá. Serão partes em separada que depois eu costuro nesse ombro aqui. Também vou achar quantas carreiras eu tenho até o início do decote, que eu vou precisar para fazer as casas de botão e elas ficarem acertadas numa distância uniforme. Cerca de 106 carreiras eu cheguei no início do decote. E entre o início do decote e o final do decote, cerca de 70 carreiras. Então, a parte que eu ainda preciso fazer vai precisar de 170 carreiras. Só que eu sempre faço um pouquinho a mais. Eu não tiro em linha de outra cor, para depois costurar as duas partes do acabamento junto. Eu vou desmanchando, cheguei na carreira e começo a costurar. O ponto fica assim. 170 carreiras. Anoto num papelzinho, caso eu não faça já, anoto num papelzinho e anoto também quantas carreiras eu tenho até o início do decote. A costura desse acabamento pode ser feita na máquina ou pode ser feita manual. Eu costuro aqui, dou um pontinho no acabamento e na peça. Um pontinho no ombro. Só para segurar. É uma espécie de alinhavo. Esse fio do início, eu levo ele para dentro, para ele não ficar se abrindo todo o acabamento aqui. Eu levo ele por dentro do tubular, que são aquelas duas carreiras que foram feitas com o parte acionado e o PR levantado. Passo ele por dentro duas vezes. E depois eu volto para cortar. Assim fica o início firme. E agora eu costuro. Da mesma forma que é costurada a lateral da peça, com duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro, aqui também pode ser costurado esse acabamento dessa forma. Pelo lado direito, e vou tirando os fiozinhos aqui, que agora eles já não precisam mais estar ali. Então, começo por baixo, pego duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro.
Como foi dado aquela marcação aqui no começo do decote e no ombro, posso dar algumas marcações também entre meio. A costura no acabamento é feita no último ponto. Essa é uma malha aberta, então eu pego no último ponto, acompanhando o último ponto do acabamento e o último ponto da peça também. E esses fiozinhos sendo retirados. Essa é uma costura que ela fica com essa parte por dentro. Depois, todos esses fios intermediários são arrematados para que não fique nenhuma sobra. Então, essa é uma forma de fazer a costura fora da máquina. Fazendo, então, o acabamento que precisa casa de botão. Eu já tinha feito a primeira parte. Descobri que até o início do decote, eu tenho 106 carreiras. E até em cima, 170. Então, agora eu preciso calcular de quantos botões eu vou fazer. Para aquele tamanho de colete, eu acho que 2 botões é muito pouco. Podem ser 3 botões ou até 4 botões. Ficaria muito bom. Então, tendo a quantia de carreiras, você já determina onde vai fazer a casa de botão. Inicio aqui algumas carreiras, podem ser 6, e depois faço a primeira casa. Então, de 106, digamos que eu tenha feito 6 carreiras embaixo, tenho só 100 carreiras entre essa casa de botão e a outra. Acho a quantia de carreiras intermediárias e faço a casa de botão. Sempre deixo uma sobra de fio aqui no início para poder arrematar. Fiz, então, as 6 carreiras de início. Faço a primeira casa. Com uma agulha sendo transportada, vai dar uma casa para botão pequenininho. Eu vou fazer com 2 agulhas. Transportei uma para um lado, uma para o outro. Na frontura também, uma para um lado, outra para o outro. 3 agulhas de um lado da máquina e 3 agulhas na frontura para esse lado de cá. 4 agulhas para o outro lado. Então, sempre vou fazer nessas mesmas agulhas a casa, para ela não ficar torta. Vem uma carreira, ela tramou na máquina e não vai falhar o ponto. E agora vou fazendo até a próxima casa de botão. Eu tenho 100 carreiras. 6 foram usadas aqui no início, só faltam 100 carreiras. Eu preciso de uma quantia igual de carreiras entre cada casa de botão. Então, divido 100 por 3 espaços.
Então, a partir da primeira casinha de botão, faço mais 33 carreiras. E novamente a casa de botão na mesma agulha que foi feito antes. Só levando o ponto para o lado e chamando as agulhas vagas. Na carreira seguinte que eu passo, as agulhas tramaram. Se ficar muito difícil de levar o carro, traz elas para cima. Agora mais 33 carreiras para a próxima casa. Se acontece algum nó, sempre deixa ele fora do acabamento. E do lado da costura, não pro lado da frente. Essa foi a última casa de botão, agora sigo até dar o comprimento e um pouquinho mais. Essa sobra que se dá, depois é desmanchada quando é costurado um acabamento com o outro. E temos assim o acabamento com a casinha de botão. Aqui é uma casa de botão médio. Existe também a possibilidade de fazer a casa na vertical. Eu já mostrei num vídeo como fazer esse tipo de casa. Mas para o tamanho de colete que eu tenho, uma casa de 2 agulhas assim, sendo feitas na horizontal, ele fica para um tamanho muito bom de botão. Se for um casaco ou uma peça menor, uma agulha já é o suficiente, mas é para um botão bem pequeno. Então, sempre faz uma amostrinha para ver, para calcular se dá aquele tamanho de casa, para ela não arrombar quando passar o botão. O acabamento é em malha aberta. Então, ele não tem nem direito e nem avesso. Dos dois lados, ele é igual. Porém, eu tenho que achar se teve nó. Essa parte do nó fica para o lado da costura. Acho o ponto inteiro. E esse ponto vai acompanhar até em cima. Não espicho demais e nem deixo encolhido. Vou achando pontos intermediários. E depois venho com a parte da frente. Início do decote, já coloco naquela casa de botão que foi feito por último. E pego o ponto inteiro. Vou distribuindo também para que não fique nem muito encolhido num lado e repuxado no outro.
Para costurar na máquina, seria uma espécie de remalhado. Então, foi colocado o acabamento, foi colocada a parte da blusa, chamo as agulhas para cima, não posso tecer carreira com o carro, porque aqui eu tenho muita malha e o carro ia atolar ali. Então, vou fazendo manualmente, teço 2 agulhas, transporto uma, chamo para cima, teço 2 agulhas, transporto uma, e assim eu vou fazendo um remalhado na máquina, e a costura sai do acabamento já pronta na máquina. Particularmente, eu prefiro costurar manual e não assim, mas como é uma forma de fazê-lo também na máquina, você escolhe qual ficaria melhor para você. Aqui aconteceu aquele nó, eu deixo o fio por dentro e depois é arrematado. Depois que eu termino, que sai da máquina, eu arremato com agulha de costura. E assim nós temos o acabamento com a casa de botão, que ficou tamanho bom, e o acabamento costurado ou remalhado na máquina, aqui no lado avesso e no lado direito. Essa é uma forma de fazer o acabamento na frontura, usando a frontura. E ele fica um acabamento bem firme. Porém, como o acabamento é bem firme, ele ocupa muito mais lã do que fazer o acabamento duplo usando a máquina apenas. Dá para escolher, dependendo da peça que você tenha, que tipo fazer. Para lã industrial, esse acabamento aqui feito com a frontura, ele fica melhor do que uma lã mais grossa, porque em lã grossa ele aperta mais e fica mais pesado também. Mas é uma forma de fazer um acabamento profissional em máquina e usando a frontura também. Nossa ideia, então, para hoje é acabamento em frontura. Bom trabalho!